Colossenses capítulo 1, versículo 24. Por favor, acompanhe aí na sua Bíblia, preste atenção à exposição das Sagradas Escrituras, para que possamos estar comungando, relembrando a morte de Cristo. Versículo 24 diz o seguinte: agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Eu fui feito seu ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, um ministério que esteve oculto durante séculos e gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. A eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A ele anunciamos, ademoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Até aqui, curve a sua cabeça, mantenha a sua Bíblia aberta, fale com Deus nesse momento, peça a Ele que venha trazer uma palavra de edificação, de consolo, de ademoestação para a sua vida nessa manhã de domingo. Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós temos ciência, nós temos certeza, a convicção no nosso coração que o Senhor se faz presente aqui, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, a Tua presença, ela é real, e nós desfrutamos nessa manhã da Tua presença, porque não há lugar melhor de se estar que não seja a tua casa. E esta é a casa que o Senhor levantou, o Senhor erigiu para a tua glória, para o Senhor ser adorado, para o Senhor ser cultuado e venerado, ó Deus, no nosso meio. Fala conosco por intermédio da tua palavra, ministra o coração da tua igreja nessa manhã. Nós assim te oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É um enorme privilégio, meus amados irmãos, nós servimos ao corpo de Cristo. Você, todos nós, como sabemos, fazemos parte deste corpo que foi comprado e redimido pelo sangue de Cristo Jesus. E no Novo Testamento, particularmente nas cartas do apóstolo Paulo, isso nos dá discernimento, isso oferece à igreja discernimento sobre como Deus confere propósito ao nosso trabalho quando nos chama a servir. Ele nos convoca, Ele nos chama quando Ele tem misericórdia de nós e Ele nos alista no seu exército. E a palavra grega para chamar é kaleo, que descreve o chamado de Deus, a salvação pela fé, a comunhão com o seu Filho e com o seu corpo. Porque nós temos uma comunhão com o Pai vertical, nós temos uma comunhão na horizontal com o nosso irmão, com o nosso próximo. Até mesmo a palavra grega para igreja, eclésia, tem o sentido literal de os chamados. Nós somos chamados para servir ao corpo de Cristo, nós somos chamados também para irmos além das quatro paredes, além do templo, além do edifício, e também estarmos servindo a comunidade a qual nós estamos implantados, que nós fomos chamados para servir ao Senhor. Então você é chamado para servir a comunidade serritense nessa manhã. Você é convidado a ser um agente de Deus, um embaixador de Deus aqui nessa cidade, para proclamar, para divulgar que é um Deus que é vivo e verdadeiro, que fez um plano de salvação na sua vida e que através da sua vida quer alcançar tantos quantos Ele ainda deseja salvar aqui neste lugar. Quem crê nisso, diga amém nessa manhã.
Glórias a Deus por isso. Os chamados para servir aos irmãos no corpo. Os chamados para servir ao mundo fora. E John Wesley, ele entendeu esse chamado, essa missão. Dizia ele: considero o mundo inteiro como a minha paróquia. O que ele quis dizer com isso? Que ele considerava todas as pessoas as quais ele conhecia, que ele se deparava nas ruas, nos bairros onde na sua cidade ele morava, ele convivia, e todos aqueles que ele tinha a proximidade, para mostrar este evangelho, para dizer que Cristo ainda vive e que ele é merecedor da nossa confiança e da nossa esperança. Ele entendeu que deveria enviar essa mensagem ao mundo inteiro, refletindo no que Pedro disse em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Paulo provavelmente, ao escrever esta porção que lemos inicialmente, estava sofrendo não poucas aflições, mas muitas adversidades. E Paulo e aos cristãos do seu tempo foram convidados a participar dos sofrimentos de Cristo, unindo-se a Ele, compartilhando do seu corpo, simbolizado pelo pão, comungando do seu cálice, simbolizando no suco de uva, o cálice da nova aliança. Quando nós comungamos, quando nós participamos da mesa do Senhor, nós também estamos dizendo com isso que somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo Jesus, como no passado os apóstolos foram. E diante disso podemos meditar no seguinte tema nessa manhã de ceia do Senhor: Cristo é a gloriosa esperança da sua igreja. Vamos repetir comigo? Vamos lá? Cristo é a gloriosa esperança da sua igreja. Por que Cristo é a gloriosa esperança da sua igreja? Em primeiro lugar, porque somos corpo de Cristo. Quem é corpo de Cristo aqui? E o corpo de Cristo, ele está reunido, ele está adorando ao Senhor nessa manhã. Paulo disse no versículo 24: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Colossenses, o tema central da carta de Paulo aos Colossenses é a supremacia de Cristo, é o domínio, é o governo de Cristo em todas as esferas da vida humana. E Paulo, ele sabia por quem estava sofrendo, porque Paulo, mesmo em prisões, sabendo que seria provavelmente morto, não sairia daquela prisão, mas Paulo, ele sabia a quem ele estava adorando. Paulo sabia a quem estava servindo, a quem tinha sido incumbido com a missão de levar o poderoso evangelho de Deus. E Paulo tinha a certeza plena que o sofrimento no Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, foi suficiente para a igreja gozar da união espiritual com Cristo no só corpo. Quando participamos da mesa de Deus, nós compreendemos, e o Espírito comunica ao nosso espírito que nós participamos do corpo dele espiritual, que nós estamos unidos ao corpo de Cristo de forma plena, de forma inteira, e que nada pode nos arrebatar das suas mãos, dos seus laços de amor. E isto foi a consequência, sem dúvida, do preço pago. Essa é a gloriosa esperança da igreja de Cristo, né? Colossenses 2,14 diz: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz. Irmãos, Deus perdoou os meus pecados. Deus perdoou os teus pecados por intermédio do seu Filho, satisfazendo a sua santa justiça no madeiro, morrendo a nossa morte, sofrendo o nosso castigo. O ente santo de Deus, o santo, o justo de Deus, morreu por pecadores, merecedores do inferno, do lago de fogo e enxofre, morrendo a morte horrível, injusta e criminosa. E o Senhor Jesus Cristo morreu para que nos tornássemos nele
um só corpo, um corpo redimido e santificado, um corpo salvo, um corpo liberto do pecado, um corpo curado e restaurado, um corpo que manifesta a glória de Deus entre os homens. Diga glória a Deus por isso. Quando lemos a história da convenção de Paulo, a caminho da cidade de Damasco, o texto disse que ele seria uma ferramenta escolhida para evangelizar os gentios. Isso significa outra coisa também. Ele sofreria por conta da causa do seu mestre. Quem aqui está disposto a sofrer pela causa do Senhor Jesus Cristo? Aqui na cidade de Serrita, ou aonde quer que Ele nos enviar, porque é glorioso sofrer pela causa do Evangelho de Cristo, é glorioso a gente ser reconhecido como cristão. Naquele tempo, na igreja primitiva, uma pessoa que era reconhecida na sociedade como cristão, era uma pessoa caçada, era uma pessoa perseguida, era uma pessoa zombada na rua, era uma pessoa que Nero tinha o prazer de queimar pessoas vivas, né? com ódio pelos cristãos que ele tinha. Os imperadores como Domiciano também, em Apocalipse, né? A gente vê a perseguição, mas hoje há uma perseguição não mais física, mas é uma perseguição ideológica. No mundo das ideias nós somos perseguidos, mas é glorioso ser perseguido pela causa do Evangelho de Cristo Jesus. Compensa ser perseguido por este evangelho. É certo que necessitamos fortaleça seu coração em Cristo. A nossa comunhão com Cristo, com nosso irmão na fé. Só assim nós teremos bom êxito na proclamação do evangelho. E vidas virão a Cristo. Vidas serritenses virão a Cristo. Nós sairemos vencedores porque nós temos um guardião que Ele é maravilhoso, um combatente que é acima dos combatentes desta terra, uma pessoa que está acima do poderio dos reis, das autoridades deste mundo. Cristo é a gloriosa esperança da sua igreja. Porque Cristo é a gloriosa esperança da sua igreja. Em primeiro lugar, vimos porque somos corpo de Cristo. Em segundo lugar, porque somos contemplados pela palavra de Deus. Você foi achado pela palavra de Deus. A palavra de Deus caiu num terreno fértil, num terreno que frutifica, num terreno que cresce, num terreno que é cheio da ação de Deus na sua vida. O seu coração foi transformado pela palavra de Deus. Nós não somos mais segundo a nossa carne, mas segundo o Espírito Santo. Andamos pelo Espírito Santo. E Paulo conheceu e revelou isso com alegria. A responsabilidade lhe dada, porque é uma responsabilidade me dada, te dada, de sermos divulgadores da glória de Deus. Dela me tornei, por exemplo, Paulo vai declarar, dela me tornei ministro, servo, né? Ministro se quer dizer servo, de acordo com a responsabilidade por Deus, a mim atribuída, de apresentar-lhe plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, aos seus escolhidos. Ele foi revelado a mim e a você. A venda dos nossos olhos foi tirada. A cegueira espiritual a qual vinha sobre as nossas vidas era cometida sobre o nosso corpo. Deus tirou, Deus nos tirou as algemas que nos prendiam, que nos dominavam no pecado. Deus quebrou as algemas, Deus tirou a venda, Deus fez isso em nós, nos revelando esse poderoso evangelho. Paulo estava alegre com essa incumbência. Seu dever era apresentar plenamente a palavra de Deus, a igreja aos gentios, a igreja que foi contemplada com a salvação. A salvação não seria apenas para os judeus, contudo para todas as etnias e nações do globo terrestre.
é para o brasileiro a salvação, é para o africano, é para o asiático, independentemente da nacionalidade. O plano de Deus sempre foi o resgate de muitas pessoas, de diversificadas classes de pessoas, porque a sua graça, ela é multiforme, ela é diversificada na abrangência da salvação que Deus propôs, além dos judeus, além do povo de Israel. Ele me salvou, Ele te salvou. Todos contemplaram a salvação. O mistério, agora que estava oculto, que estava como se tivesse um véu em cima, ocultando, mas que agora ele foi revelado. Um só corpo, um só Deus, os mesmos receberiam a riqueza da glória de Deus na pessoa e através da obra do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que grande bênção. É a bênção da salvação realizada por Cristo em nós. Grande bênção é esta. Em Efésios 2, versículo 1 e 5, Paulo vai dizer que Deus nos vivificou, né? Nós que estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, mas Deus deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça fomos salvos. Glórias a Deus por isso. Aleluias por isso. Os manuscritos do Mar Morto e outros textos falam de mistérios nas Escrituras que somente os espiritualmente vivos, porque nós estávamos espiritualmente mortos, mas somente os espiritualmente vivos, somente os vivificados pela palavra de Deus, os iluminados pelo Espírito Santo podem entender. Você sabia que o homem natural não discerne a palavra de Deus? O homem comum, ele não compreende a realidade espiritual de Deus na vida do homem. O homem natural, ele não compreende essas coisas espirituais, mas a mim e a você, glórias a Deus por isso, foi nos dada a riqueza acima das riquezas humanas que o ouro e a prata não podem comprar, a salvação. A salvação em Cristo foi nos dada. A riqueza da não condenação. A riqueza de plena paz e santo gozo. A riqueza da resplandecente estrela da manhã. Daquele que é, que era e que há de vir. A riqueza daquele que nos dará um novo nome. Cristo é a gloriosa esperança da sua igreja. Porque Cristo é a gloriosa esperança da sua igreja. Em primeiro lugar, vimos porque somos corpo de Cristo. Em segundo lugar, porque fomos contemplados pela palavra de Deus. Em terceiro lugar, porque somos fortalecidos em Cristo. Paulo corre e se esforça para este alvo. Aqui é como se fosse um atleta. Nós vivemos a vida cristã, nós vemos a imagens dos Jogos Olímpicos e em cada modalidade, aqueles atletas, eles se dedicam ao máximo. Eles se comprometem com o treinamento diurnamente, é manhã, é tarde e noite. E nós também, quando pensamos no Evangelho, nós pensamos, nós estamos treinando hoje, nós estaremos treinando hoje à tarde, nós estaremos treinando hoje à noite, para aquele grande dia o Senhor nos dá a coroa da salvação. Ele vai nos dar uma coroa incorruptível. Ele vai colocar em nós o seu nome, um novo nome naquela grande cidade a qual nós estaremos vivendo de eternidade a eternidade, na nova Jerusalém. E naquele grande dia nós estaremos com os santos, com os fiéis, aqueles que foram mortos, martirizados, tiveram seu sangue derramado, mas que a sua morte produziu uma expansão grandiosa do Evangelho de Cristo Jesus. Paulo, ele se alegrava com a salvação dada aos gentios, porque foi para isso que ele foi salvo, para levar esta salvação aos gentios. A eles que Deus dá a conhecer, versículo 27. Entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vós, ou é Cristo em vocês, a esperança da glória.
Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Irmãos, o Deus que habitou entre o povo de Israel é o mesmo Deus que habita no meio da sua igreja. Diga glória a Deus por isso, porque Ele me escolheu e te escolheu. Ele não só escolheu o povo de Israel, mas Ele escolheu uma igreja diversificada em todas as suas nacionalidades. Isso foi um escândalo na época. Nada disso importava mais, porque em Cristo Deus fez um só povo, reunindo em seu nome, separado dele para ele, só uma família reunida na sua morte, a ressurreição dentre os mortos, povo esse missionário, profetizado, pelo menos 760 anos, em Isaías, o profeta cristológico. Aqui nós temos, no ano 60, a carta de Paulo foi escrita, e 760 anos Isaías já proferiu, já profetizou o Messias, o ungido do Senhor, que viria e que resgataria o seu povo. E Paulo lembrou aqui que foi para isso que foi chamado, a fim de que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Isso trouxe uma advertência e ensinamento ao povo, levando o povo à maturidade, ainda não completa, preparada para o último dia, onde todo homem instruído na palavra será perfeito, como Cristo é perfeito. Meus amados irmãos, para isso, Paulo disse, para isso eu me esforço, para isso eu luto conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Certa feita, um homem que foi transformado pelo Evangelho de Cristo no seu passado, ele vivia se prostituindo com muitas mulheres. Então ele tinha uma vida devassa, ele tinha uma vida dissoluta, e ele foi chamado um dos pais da igreja, o Agostinho de Hipona. E ele viveu em meados do século 4 e 5. Interessante que certa feita, ele já transformado por este Evangelho, ele passando na rua, ele ouviu uma voz que estava falando com ele, e ele escutava: Agostinho de Hipona, sou eu. Era uma daquelas prostitutas, uma daquelas meretrizes, chamando Agostinho. E Agostinho simplesmente falou o seguinte, ela disse: Agostinho, sou eu mesmo. E ele disse: mas não sou eu mais. Não sou eu mais. E continuou o seu caminho, que não deu cabimento, à tentação que estava vindo ao seu encalço, porque os que são transformados não são mais os mesmos. Pode a tentação vir, O jovem que era atraído pela pornografia, ele vai dizer: não sou eu mais. Não venha não sou eu mais. Aquela pessoa que era atraída pelo álcool, ela vai dizer: o álcool vem, a tentação de Satanás vem, mas ela vai dizer: opa, não sou eu mais. Era a antiga pessoa, hoje é uma pessoa nova, redimida, uma nova criatura, não adianta mais vir. Porque nós somos transformados, porque nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que todas as coisas se fizeram novas. Nós ainda não alcançamos a perfeição, mas caminhamos para sermos perfeitos. Naquele grande dia, eu e você seremos perfeitos, receberemos um corpo incorruptível, não haverá mais tentação, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, não haverá mais tentação, pecado. Absolutamente não. Por isso que nós podemos participar deste banquete, porque aqui é o banquete preparado para os vitoriosos, para os vencedores, para os que dizem não para a sua carne e sim para o Espírito Santo que habita dentro do nosso coração e do nosso corpo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E segundo alguns estudiosos, a ideia aqui é da capacitação divina interior, porque Deus nos capacita interiormente. E no Antigo Testamento a expressão "o Espírito capacita os seus servos". Deus nos capacita para vencermos o dia mau. Deus nos capacita para nós
triunfarmos, sermos bem-sucedidos no dia da tentação. E Paulo estava dizendo aqui o que ele afirmou aos crentes em Roma, capítulo 8 de Romanos, versos 10 e 11. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Diga glória a Deus por isso, porque em você habita o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Amém, igreja? Vamos participar da mesa do Senhor Jesus Cristo, da mesa dos vitoriosos, a mesa daqueles que ressuscitarão naquele último dia, daqueles que terão seus corpos transformados pelo Evangelho de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós hoje. Glórias a Deus.